se eu falasse um pouquinho, né, sobre a estratégia que vocês devem adotar para esse jogo de amanhã, visto que já já tem o clássico contra o Sport e tem uma galerinha aí pendurada, né? Inclusive o senhor e o Guilherme. Olha, nós não temos estratégia para jogo contra o esporte. Nós temos estratégia para jogo contra o Cuiabá. E não vamos mudar nada de comportamento. Para te falar a verdade, hoje é véspera de jogo. Eu não conversei com nenhum jogador, não conversamos em grupo sobre tópicos relacionados a cartão amarelo, relacionado a qualquer consequência desse jogo para o jogo contra o esporte. Não existe isso. Nós temos uma etapa muito importante, importantíssima, que é essa etapa do Cuiabá, e nós vamos viver, como estamos vivendo, única e exclusivamente para esse jogo. Nem mesmo a arbitragem, que já foi definida da Edna, me chama atenção para questões dos cartões amarelos. Eu acho que é uma competição que acumula, sim, cartões, isso é natural. E nós estamos preparando para o jogo do Cuiabá. Eu acredito que eu vou continuar mantendo a minha linha de trabalho em relação a que nunca vai existir desfalque aqui no clube. Nunca vai. Nós vamos para uma semana que perdemos A, B ou C, e isso vai ser colocado que é um problema. Né? Eu acho que nós temos condições de solucionar qualquer tipo de problema que acontecer nesse jogo para a sequência da competição. E o mais importante é fazer a semana que nós estamos fazendo, totalmente focada, totalmente ligada, totalmente envolvido com esse jogo, porque o Cuiabá, na divisão, tem tradição, é um time que vem dificultando o máximo aos adversários em relação à parte defensiva, tem um conjunto experiente, esse rapaz que trabalha como treinador do Cuiabá, o Eduardo, é um rapaz inteligente, é um rapaz que tem uma linha de trabalho positiva, e nós esperamos mesmo que a gente consiga jogar o que nós estamos jogando e, em consequência disso, a gente ter um resultado positivo e depois nós vamos pensar no restante do campeonato. Boa tarde, professor Hélio. Antes dessa sequência positiva, acho que o Guilherme tinha comentado que o Náutico precisava converter as chances criadas em gol. Se eu não estiver enganado, acho que o senhor comentou isso também. E o Náutico conseguiu transformar justamente isso em gol. Você acha que foi a principal correção nesta sequência invicta ou é parte o topo assim de uma pirâmide de toda uma construção ofensiva do time, pegando como exemplo o Anderson, que falou em coletiva, dizendo que houve uma conversa com ele para ajustar um posicionamento dele e ele conseguiu chegar mais no ataque, está contribuindo com gol, com assistência? Olha, primeiro que aqui se treina, né? Primeiro que nós procuramos corrigir conversando, detalhando, mostrando em vídeo tudo que a gente erra e mostramos também aquilo que nós acertamos para enaltecer o grupo, para dar moral para o grupo e vamos para dentro do campo trabalhar. Né? Então nós temos profissionais dentro da comissão técnica responsáveis por tudo isso. Né? E eu tenho que colocar aqui em prática que a parte de treinamento específico ofensivo, nós passamos a ter um componente muito importante dentro da nossa comissão técnica, que é o Robinho. Então, o Robinho tem sido o profissional que está nos ajudando muito, complementando trabalhos específicos, né, para melhorar a performance desses jogadores. Eu vou explicar uma coincidência. Essas bolas chapadas do Vinícius, essas bolas chapadas que a gente tem visto dentro do futebol mundial, ela requer muito treinamento. Né? Pra você ter uma ideia, ontem à tarde foi treinado isso. Então, a parte específica, o Robinho está desenvolvendo muito bem e nós fazemos praticamente toda véspera de jogo, antes de acontecer esse número de gols, a gente faz uma movimentação ofensiva tática, que é um trabalho que você não dá muita ênfase na intensidade, porque você já está diminuindo a intensidade dos trabalhos, e nós fazemos isso desde o ano passado. Então, é um complemento específico que envolve também as movimentações táticas. Né?
Então, tudo aqui a gente está trabalhando, a gente procura trabalhar da melhor maneira possível. Eu já escutei, teve a semana toda de trabalho e não mudou nada, não sei o quê. Mas nós continuamos trabalhando. A parte defensiva, da mesma forma. Nós temos tido uma resposta muito boa ofensiva e muito boa defensiva, porque um time que disputa um campeonato hoje de regularidade, se ele tomar o mesmo número de gols de partidas feitas, você pode ter certeza que ele vai estar nas cabeças. Nós temos hoje 9 gols tomados em 9 gols em 9 partidas. Não me agrada. Tanto que ontem, no período da tarde, né, como já estamos diminuindo a intensidade da semana, eu aproveitei para fazer com o Guilherme a parte defensiva da equipe. Retratar situações de gols que nós tomamos, inclusive aquele primeiro gol do Operário, né? Porque é incrível, né, como as pessoas direcionam os gols tomados do clube a B ou C. Não, é conjunto. A movimentação nossa foi errada. A movimentação da nossa primeira linha de marcação dentro da área foi errada. Então nós mostramos, nós treinamos. Então isso são coisas que você consegue fazer, situações de jogo, treinar situações de jogo, que possa acontecer e aproveitamos o que já aconteceu, treinamos também. Então é sempre muito direcionado, nós aqui direcionamos muito ao coletivo, nos nossos erros, você entende? E naturalmente a gente trabalhou bem, o grupo trabalha bem, nós temos uma comissão técnica atuante nesse sentido, como eu frisei, a chegada do Robinho faz a gente crescer nesse sentido, porque ele tem capacidade para isso, e é assim defensivamente, com o Guilherme, trabalhando muito bem a parte defensiva, e o conjunto no todo trabalhado por mim, juntamente com todos eles. E a aplicação dos jogadores, você entende? Isso aí para mim é fundamental. Eu não estou enaltecendo meus jogadores pelo resultado de jogo. Eu estou enaltecendo meus jogadores em todas as conversas com ele pela preparação para conseguir esse resultado de jogo. Então, eles têm sido super aplicados, né? E eles merecem dar esse presente que eles dão para eles. Eu sempre falo, nós temos que trabalhar a semana toda e só nós mesmos vamos dar o presente para nós, que é a vitória, que é o resultado positivo. Ninguém vai nos dar isso. Quer dizer, então, a gente está muito feliz nesse sentido, mas totalmente pés no chão, totalmente sabedor que é uma competição longa, uma competição que vai crescer. Eu só vejo falar em times querendo aproveitar a próxima janela. Todo mundo se fala da próxima janela, porque vai ter um boom diferente no mercado em função de que a Série A vai oferecer mais opções para a Série B, a Série B vai oferecer mais opções também para a Série B, para a Série C e assim sucessivamente. Então, eu tenho, na minha concepção, não é questão de experiência, não é questão disso, que o futebol você se aprende todo dia, não tem essa história do que aconteceu em 2015, 2020, 2021, vai ser da mesma forma agora. Nós vamos trabalhar para que a gente faça melhor do que nós já fizemos em todos os meus períodos de carreira, né? Porque nada nos surpreende no futebol. Não vai falar que nós somos surpreendidos porque aconteceu. Não, a gente está sempre bem preparados para buscar melhorar, para não ter desfeitas de sonhos, né? Só que o direito de sonhar todos nós temos. Por que nós não temos o direito de sonhar em um acesso, em estar entre os 6 sempre, em estar entre os 2? É um direito e a gente tem que saber medir esse direito, medir esse sonho. E você mede um sonho procurando realizá-lo. Então não adianta nós acharmos que tudo aqui vai acontecer de graça nesses próximos 29 jogos. E já vou alertando, nós vamos enfrentar um grande adversário nessa próxima partida. É um time totalmente envolvido muito bem com a parte defensiva. É um time que tem um processo bem definido no aspecto jogo fora de casa, jogo dentro de casa. E a gente não quer ter surpresa e vamos fazer de tudo para não ter. Hélio, boa tarde, tudo bem? Falando um pouco dessa questão de possíveis retornos e desfalques, queria que você, se pudesse atualizar sobre a situação do Derek, do Juninho e do Felipe Saraiva, se você conta com eles para amanhã ou ainda não. Olha, eu vou falar especificamente de 2. Juninho e Felipe Saraiva. Esses 2 não têm condições nenhuma de jogo, né?
qualquer outra situação que fala-se de Derek, de qualquer outro jogador, eu vou pedir desculpa a vocês, não vou tocar nenhum assunto, porque são até mesmo uma certa estratégia. Mas, independente de jogar ou não, nós vamos estar muito fortes, né? Nós temos coisas positivas. Eu acho que eu frisei para eles que aqueles 2 jogos fora de casa não nos deu somente os 4 pontos. Aqueles 2 jogos fora de casa, internamente, nos deu muita coisa. Muita, mas muita coisa. Muita coisa. E a gente que vive aqui o dia todo, que trabalha aqui em função de coletividade, de humanizar o clube, de humanizar o setor, a gente sabe a importância que tiveram aqueles 2 resultados, além dos 4 pontos. Agora, esses 2 últimos jogos, deu vida para muito jogador. Eu acho que isso é muito importante, né? Eu fiquei feliz, não fiquei feliz, por exemplo, com a contusão do Derek, que já estava machucado na hora do gol. Ele já estava anunciando a substituição dele, mas é um jogador que tem sido muito importante, né? É um jogador do contexto coletivo, é um jogador que puxa a marcação, um jogador que ataca a linha, um jogador que mereceu aquele gol, e um gol de centroavante, que as pessoas muitas vezes não entendem. A partir do momento que você coloca a mão no adversário, é porque você vai ter uma ação, e ele fez a ação certinha, né? Foi muito bom, novamente, o Paulo reviver seus bons momentos, né? Mas não se revive bons momentos aqui com lance isolado. Não revive bons momentos aqui com aquilo que muitas vezes o torcedor vê e acha que o treinador não vê, né? Então, o comportamento coletivo do Paulo, o comportamento físico do Paulo no jogo é o comportamento que eu exijo e que o futebol moderno exige. Muitas vezes as pessoas falam, o centroavante, esse negócio de centroavante só correr, só correndo. O centroavante bom é o que corre e o que faz gol. Porque o que corre, ele no coletivo ele está ajudando. Então, a performance do Paulo naquele jogo, em nível de alta intensidade e de volume, você entende? De alta intensidade, eu tenho certeza, falo isso convicto, porque eu tenho os números. Foi a melhor alta intensidade dele desde o mês de janeiro e até do ano passado. Então aqui se disputa, aqui tem exigência, aqui tem um nível do jogador que tem qualidade, tem. Vou até fazer um alerta para vocês entenderem. Aquele gol do Paulo, né, é um trabalho específico desenvolvido pelo Robinho. Aquele gol, dominou, fez, dominou, tocou. Só quem tem qualidade técnica que faz, e a qualidade técnica ele tem. Mas a repetição traz coisas positivas, né? Então, eu só lembrando agora, porque eu lembrei desse trabalho específico, porque a gente faz ele, o Robinho faz muito ele com os meninos da base também, para dar essa sustentação de formação. Então, é muito importante frisar, né? Foi legal você ver o Todinho que passou por problemas difíceis aqui, né? Não é simples, joelho não é simples para o atleta de futebol, e ele fazer a assistência, fazer o gol, é muito legal. Então eu gostei muito disso, eu acho que isso revitaliza mais o grupo, porque a nossa dependência do individual ela é sempre muito grande, né? Falar do Muriel, que está todo mundo vendo o que é Muriel. Muriel é sim goleiro de Série B, é sim goleiro de Série A, é sim goleiro da grandeza do Náutico, né? Com espírito de liderança muito bom, né? Praticamente definir de uma vez por todas ele como o primeiro capitão, né? São processos que a gente trabalha aqui dentro, e ele está feliz, está alegre, está convicto. A gente brinca aqui no treino que como está difícil fazer gol no Muriel no dia a dia, né? E eu fico feliz porque todos eles trabalham muito bem, todos eles buscam. Eu estou citando aqui, posso citar todos individualmente, porque o leque de individualidade de um coletivo é fundamental. Você não tem um coletivo forte se o individual não é positivo. Eu estou mexendo uma vez ou outra em posicionamento, em executores do sistema defensivo, convicto de que nós temos jogadores talhados para certo tipo de jogo. Então nós tivemos 2 jogos fora de casa com muita ligação direta, com muito jogo, tentando o jogo atrás da nossa linha, porque você pode ver que o próprio treinador do Operário citou isso na entrevista. Nós jogar contra o Náutico, você tem que estar preocupado em jogar atrás da linha dele. O jogo contra o Botafogo de Ribeirão foram assim
o jogo de maior número é o time de maior número de ligações diretas. Então, o Wanderson é mestre para isso. O Wanderson é bom nisso. O Wanderson tem essa capacidade. Então, esses 2 jogos fora de casa, ele foi usado em função disso, né? Dentro da filosofia da equipe, você trabalhar com o Igor de lateral ou de zagueiro, para mim não muda nada. Que eu vou citar uma coisa para vocês aqui. O Igor de lateral esquerdo, ele fez 1.180 metros de alta intensidade. Então, quer dizer, ele é ofensivo como lateral, porque não tem como você fazer 1.180 metros de alta intensidade sem apoiar, sem ser esse jogador de ocupar o espaço lateral todinho. Então, estou muito convicto, muito consciente disso. Então, são coisas que você vai moldando devagarzinho, né? Você vai treinando e você vai dando moral para o grupo. Eu acho que o grupo está com moral elevada, mas o grupo está consciente que nós vamos fazer de tudo para não ter aquela história, né? Que acabou não dando certo. É futebol, gente. Nós vamos ter 28 rodadas na nossa agora e nós vamos estar 28 ou 29, né? 29, né? 29. E nós vamos procurar fazer o melhor possível, né? Nós não estamos lembrando de janela, nós não estamos pensando ainda no clássico, nós estamos pensando única e exclusivamente, se Deus nos ajudar e a gente conseguir corresponder, né? É você ganhar esse jogo, que é a próxima etapa, e assim sucessivamente. Professor, agora é uma questão, né? Você acabou já dizendo aí, não com esses termos, mas que vai com força máxima. Já falou isso algumas vezes, né? Que não tem isso muito de poupar jogador. Se tiver que jogar independente aí da situação, vai com força máxima. E um panorama que é interessante a gente trazer é que é o melhor ataque, né? O Náutico se tornou o melhor ataque da competição. E contra a melhor defesa. Então, vocês entendendo isso aí, vai ser um jogo bem disputado, né? Olha, é um jogo que se a gente for ver, eu acredito que o Eduardo esteja quase 1 ano no Cuiabá. É até um fato assim, um pouco inédito, isso é sinal de que ele tem capacidade. O Cuiabá está com ele há quase 1 ano. Eu fico olhando a vida, né, de nós treinadores, não é isso? Hoje, o futebol moderno é uma máquina de moer treinadores, é uma máquina de exigência. Se você não evoluir, se você não se capacitar, você realmente é engolido por esse processo. Nós já estamos indo aqui para 1 ano e 2 meses, né? Alcançando o objetivo do ano passado, que era estar junto com todos e colocar o Náutico na segunda divisão, na Série B. Esse ano nós estamos o tempo todo no topo das tabelas, né? E um resultado qualquer adverso, cria-se toda uma dificuldade, tenta-se criar todo um ambiente ruim para quem comanda, né? Eu entendo isso, mas eu sinto isso, né? E naturalmente é importante você ver que tem processo, né? Porque se é um treinador que tem quase 1 ano lá, ele tem um processo defensivo interessantíssimo. Então ele também está construindo, né? Eu tenho certeza que o Cuiabá vai para a janela atrás de atacantes, atrás de jogadores mais ofensivos, né? Eu tenho certeza disso, porque a gente vê. Então, quer dizer, ele tem um processo. Nós também temos um processo. Se no ano passado o equilíbrio para a gente adquirir coisas positivas começou com um sistema defensivo, com um time com uma média de gols baixíssima. Então, esse ano, para construir ofensivamente, dentro de uma divisão bem superior, um nível técnico bem mais alto, o processo ofensivo ele pode demorar um pouquinho mais. Porque é o lado intuitivo do jogador. É o lado, por exemplo, de nós sabermos como o Derek gosta da bola. Se ele gosta só no pivô, se ele gosta no ataque à linha. É o companheiro entender que o Paulo, você não pode colocar a bola no vazio para o Paulo, que não é da característica dele. Então, isso é um processo. Isso é treino, isso é repetição, isso é vídeo, como eu vou sair daqui agora, vou apresentar todo o vídeo do Cuiabá para eles antes de vir para dentro do campo. Isso é você estar todo dia batendo. Então, são processos, então a gente vai ter um jogo interessante, né? O melhor ataque de momento contra a melhor defesa de momento, então vai ganhar o torcedor. E nós esperamos que tenhamos casa cheia, né? Porque nada que foi conquistado até agora foi conquistado sem a coragem do torcedor. Que é a coragem do torcedor que nos transmite essa coragem. E a nossa coragem também transmite ao torcedor a confiança. Então, é um jogo onde a participação de todos é muito importante e eu acho que vai ser fundamental nós termos casa cheia
amanhã, porque vamos ter um belo jogo. Professor, para o torcedor do Náutico, que provavelmente não deve acompanhar o Cuiabá com frequência, olhar friamente os números, o Cuiabá tem 7 empates na Série B, é a melhor defesa. Aí você pode pensar que é um time com muito mais uma postura defensiva. Só que a gente, se olhar o último jogo contra o Novo Horizontino, se não me engano, o Cuiabá teve mais de 20 finalizações. E aí o senhor falou que o trabalho do Eduardo ele tem uma questão de postura em casa, fora de casa. Quais são as diferenças que o senhor encontrou no trabalho do Eduardo no Cuiabá e como o senhor espera que ele venha amanhã para que os pontos fortes do Náutico sejam superiores aos pontos melhores do Cuiabá e o Náutico consiga uma terceira vitória Ele vem com a consecutiva? linha de 5, independente de quem que sejam os executores do trio de zagueiros. Ele já fez executor com volante, já fez executor com 2 volantes e um zagueiro, ele criou várias situações. Eu assisti, nós trabalhamos os 2 jogos deles fora de casa, os últimos 2 jogos dele fora de casa, e foram super interessantes defensivamente. Ele cozinhou o jogo do Atlético, ele não deixou o Atlético ter aquele ímpeto que o Atlético teve com a gente no primeiro tempo, aquele dia. Ele matou com aquilo, né? O Operário, ele fez a mesma coisa. Ele conseguiu neutralizar o ímpeto do Operário, e vocês viram recentemente com o jogo contra aquele, como é que o Operário tentou iniciar com a gente e iniciou com a gente. Então esse é um processo interessante. As saídas de bola dele é de 3, mas os dois alas não enfia. Porque quando você faz muitas vezes a saída de 3, você joga 5 na última linha do adversário. Então você joga os 2 alas e os 3 atacantes. Você está entendendo? E com apoio dos 2 por dentro, mas não tanto atacando a linha. Ele não faz muito isso, né? O Marlon, que joga de ala, ele posiciona mais. Se o Nino Paraíba jogar, é o Nino que dá profundidade. É um jogador de 40 anos, mas um jogador interessantíssimo. Tive o privilégio de trabalhar com ele 2 meses, infelizmente, por causa daquele problema dele. Aqueles problemas que houve, eu não trabalhei mais. Quer dizer, então, é um time que tem uma experiência de um PP se jogar, é um jogador interessante, tá? E tem o Rodrigo Rodrigues, se não me engano, que foi um belíssimo jogador no ano passado no Atlético, no Operário Ferroviário, belíssimo jogador, foi para o Mirassol, eu até não entendi esse pouco tempo dele do Mirassol. Tem muita coisa interessante. Agora, o que a gente frisa é que nós já chegamos à conclusão, né, que nós não somos pior do que ninguém. Então, esse é um fato interessante e importante. Não somos melhor do que ninguém, mas não somos pior do que ninguém. Hoje, eu tenho certeza que muitos gravaram isso, até para usar, daqui a pouco usaria. Eu falei que qualquer equipe de futebol que disputa um campeonato regional, na hora do estadual, na hora do brasileiro, ele melhora de 30% a 40% o rendimento. Eu acho que nós estamos nesse caminho. Nós já melhoramos 20% em relação ao que foi a base nossa do Campeonato Pernambucano, que uma pena que foi só o Campeonato Pernambucano, porque eu queria ter tido um processo de competitividade mais elevado ainda, com todo respeito ao Campeonato Pernambucano, né, para a gente crescer sempre, né? Eu acredito que nós vamos melhorar muito ainda, temos coisa para melhorar, mas o que nós temos mesmo é muita confiança e muita coragem, né? Eu gostaria de que todo clube tivesse a coragem que nós procuramos ter aqui no nosso dia a dia e no nosso ambiente de trabalho. Essa coragem, eu acho que ela tinha que ser de todos. A coragem do Náutico grande. A coragem do Náutico crescer o máximo dentro das nossas necessidades, dentro do anseio, né? Porque muitas vezes tem os profissionais, mas o profissional não vai viver aqui depois, então para ele querer grandeza, não. Eu acho que quem faz a história do clube são os homens, são os profissionais, são os grandes dirigentes, as grandes pessoas e a sua torcida. E eu gostaria que essa coragem fosse de todos, né? Vai ter problema, vão ter jogos com problema, mas não vamos perder a coragem de querer ser grande, de querer fazer o melhor para o Náutico, porque eu acho que o Náutico merece muito mais do que nós estamos dando para o Náutico hoje em termos de profissionalismo. Hélio, nos últimos dias, sobretudo depois da vitória contra o Operário, já se debatia muito que antes desses 4 pontos o Náutico tinha menos pontos do que bola jogada, né? Que era um time para ter mais desempenho.
E depois dessa sequência com 4 pontos e da forma como foi a última vitória, muito se fala, assim, em imprensa, torcida, que hoje o Náutico joga o melhor futebol da Série B. Na sua avaliação, você concorda com isso? Rapaz, eu sou muito questionado em clubes que eu passo, como eu sou questionado no Náutico, da tal da linha alta, da tal da pressão, da tal disso, da tal daquilo. Tem 8 anos que eu jogo assim. Eu comecei a jogar assim em 2018. Para falar a verdade, em 2017, quando conseguimos tirar o Goiás de uma Série C. O Goiás estava caindo para a Série C. Inclusive, eu assumi depois de um jogo aqui que o Santa Cruz ganhou desde 3-1 aqui. Eu assumi. Tá? E eu moldei isso. Guilherme me ajudou muito a moldar isso, né? Porque são ideias, são trocas de ideias, são estudos, né? E fomos moldando. Né? Eu acho que vai ser muito difícil qualquer outro profissional moldar um Náutico, Paysandu, Goiás, da forma diferente. Ponte Preta, que foi onde eu mais tentaram me podar essa questão de linha alta, de marcação, pressão. Aí eu fico olhando, né? Nós perdemos um jogo de 3-0 para o São Bernardo. Com 1 minuto de jogo, nós marcamos pressão, roubamos a bola. O jogador que roubou a bola sofreu pênalti, foi o Derek. Tudo podia mudar. Não podia não acontecer aquele acidente. Um time ganhando de 4. O time marcou pressão em 3 lances seguidos, obrigando o zagueiro a errar 2 vezes, uma vez, e no segundo erro o zagueiro colocou a bola dentro do meu volante, que estava na linha dos meias, que a bola chegou no Henderson, que fez aquela jogada brilhante, em cima dos melhores jogadores da divisão, que é o Bosquila, para mim. Tá? Quer dizer, isso ali, 4-2. 4-2. E nós fazemos isso. Então, é o nosso DNA. Tá entendendo? As coisas vão acontecendo ao natural. Eu acho que eu tenho orgulho sim. Se não tem, eu tenho orgulho de ver o Náutico jogar dessa forma, dentro de casa e fora de casa. As coisas poderiam ter acontecido antes, mas tudo tem o seu momento. Né? Eu não trabalho num esporte individual, eu não sou treinador de um atleta só, eu sou treinador de 30 e poucos jogadores. Quer dizer, então, eu acredito muito na coletividade, eu acredito muito nas coisas irem acontecendo. Vamos ter paciência? Aí não sou eu. Eu não consigo controlar a sua, mas desculpa falando dessa forma, a sua crítica, a crítica dele, eu não consigo. Eu consigo controlar o meu trabalho. Então, isso que é o mais importante. É igual eu falo para os jogadores, olha, vocês não conseguem controlar a minha decisão. Agora, vocês conseguem controlar o empenho de vocês, a dedicação de vocês, o profissionalismo de vocês. Então, aí eu vou decidir favoravelmente a vocês, né? Então, são situações bem definidas. Eu nunca fui muito paciente, sabe? Mas eu aprendi a ter um pouquinho mais de calma, que as coisas vão acontecer. Como hoje eu aprendi muito a ter mais calma, com críticas, com cobranças, com falta de profissionalismo. Aprendi. Porque a vida me ensina isso constantemente. Então, eu aprendi a ver uma crítica de um profissional que ele está envolvido com o coração, ele não está envolvido com a razão do trabalho. Sabe? Porque muitas vezes todo mundo aqui tem uma camisinha por baixo, só que uns extrapolam. Eu falo aqui, que eu falo no mundo do futebol, tá? Desculpa. Uns extrapolam, outros se mantêm. Quer dizer, então eu também tenho que conviver com isso. Mas eu gosto de conviver com profissionalismo. Eu vou falar uma coisa pública aqui, porque é importante frisar isso. Tá? Daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, eu posso ser criticado por um profissional da imprensa de Pernambuco. Posso ser criticado de todas as formas, mas ele vai ter o meu respeito, que chama-se Cabral Neto. Ele pode me criticar de todas as formas. Todos os conceitos de futebol ele pode me criticar. Mas eu respeito, sabe por quê? E eu estou citando isso. Eu respeito porque a gente vê, você entende? Que o profissional tem capacidade. O profissional discute e passa isso para os seus telespectadores de uma forma profissional.
Você entende? Eu não sei se, por exemplo, esse profissional ele é torcedor do Náutico, do Retrô, eu não sei. Eu estou citando porque, para mim, profissionalismo é isso. Se daqui a pouco vou receber todas as críticas, você tem que respeitar. Porque você sabe que aquele profissional, e tem outros, vários, eu estou dando um exemplo, né? Aquele profissional, ele tem capacidade de enxergar, de ver, de discutir, e ele tem uma capacidade. E a gente vê que o profissional tem capacidade. Ele estuda. Ele estuda. Porque você vai ver o comentário, não é de Ceará e... Um exemplo, né? Ceará e Fortaleza, se ele estiver comentando, a linha de comentário é a mesma que ele estiver comentando o jogo do esporte. Eu respeito muito isso. Eu acho que isso é o que faz crescer nós profissionais, que recebe a crítica e usa a crítica para crescer, mas não a crítica, você entende? De que não dá mais. Essa crítica de que o Hélio dos Anjos é o dono do Náutico. Essa crítica mexe comigo, sabe por quê? Porque não é nada disso. Eu sou um complemento aqui. Agora, aquilo que me cabe para decidir, pode ter certeza que eu vou decidir.